Bom, pessoal, esse treinamento tem o objetivo de demonstrar uma noção básica, bem básica, mais concisa, consistente, de pesquisa de preço para licitações, né? Porque, de acordo com a IN5 de 2014, né? Já atualizada pela IN3 de 2017. A pesquisa de preços na licitação é uma das fases mais sensíveis de todo o processo. E o que acontece muitas vezes nos órgãos públicos é que existem pessoas que vão trabalhar com os bens, mas que não sabem fazer pesquisas de preço. E existem pessoas que sabem fazer pesquisa de preço e não vão trabalhar com os bens, os equipamentos que vão ser adquiridos. E isso faz com que quem não vai trabalhar faz a pesquisa de preço. E muitas vezes o material recebido não é aquele material ideal. Então, o ideal é que quem vai trabalhar com os equipamentos faça a pesquisa de preço do equipamento, por ter o conhecimento em si do que o equipamento tem que fazer, qual o benefício que aquela compra vai trazer para o serviço público. Então, eu compilei algumas informações, até há pouco tempo eu não sabia como fazer essa pesquisa. Então, após estudos, eu fiz esse slide aqui e já fiz a pesquisa de um item, né? E eu vou mostrar para vocês no final como ficou essa pesquisa, né? E a ideia é justamente essa de não descasar a compra do uso. Quem faz a compra, a pesquisa de preço, tem que ser a pessoa que vai utilizar efetivamente o equipamento, para que não haja problemas na chegada do item. Antes de qualquer pesquisa é necessário que se conheça o item. Então, conhecer o item significa saber qual sua função básica, quais especificações são essenciais e, na hora de fazer a pesquisa deve ser feita com itens semelhantes, porém de fornecedores diversos. Por quê? Porque eu não posso cotar por exemplo, se eu fosse comprar aqui um fogão, eu não poderia cotar um fogão de 4 bocas, junto com o outro de 6 bocas, junto com o outro que tem o forno embutido, junto com o outro que não tem o forno embutido, é só aquela parte de cima, né? Junto com o que é a válvula dele para aquele botijão normal, o outro já é aquela tubulação que vem de prédio. Então tudo isso são especificações diferentes. Eu tenho que agrupar os itens de forma que eles fiquem semelhantes. Então sempre que eu for cotar um fogão, eu vou cotar um fogão lá do tamanho necessário. São 6 bocas? Pronto, são 6 bocas com forno. Independente da marca que vier, eu preciso daquelas especificações básicas, né? O formato do bujão lá que ele vai receber, do gás que ele vai receber, qual a pressão de gás indicada, se é alta pressão ou se é aquele do bujão normal. Então eu preciso agrupar os itens de forma com que eu consiga fazer uma pesquisa apenas com itens semelhantes, para refletir o real preço de mercado. E aí nessa fase que se define especificações mínimas, excluindo funções não essenciais ou características meramente cosméticas, porque existem características que são acessórias de cada item. E se você receber um item no final da licitação que contém uma especificação a mais, um acessório a mais, ótimo, não tem problema. Mas você não vai cotar isso, você não vai colocar isso na sua pesquisa, porque se aquilo não é relevante, não precisa estar lá no seu documento. Um dos primeiros documentos que a gente vai fazer é um item com a descrição, a especificação do item. No final eu vou mostrar também como foi que eu fiz aqui do meu item que eu pesquisei. Vamos para a lei. Texto de lei, artigo 2º, esse artigo 2º é da IN 03/2017, certo? A pesquisa de preço será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros. Primeiro, painel de preços, disponível no endereço eletrônico paineldepreços.planejamento.gov.br. Eu coloquei uma observação aqui como prioritário, porque a pesquisa no painel de preços, a própria IN fala que primeiramente a gente vai buscar a pesquisa lá no painel de preços. E o que é painel de preços?
O painel de preços é um esforço do governo federal para poder juntar todas as informações de compras efetuadas pelo serviço público em um único local, de forma que seja de fácil acessibilidade. Ele inclusive não tem login, não tem senha, qualquer cidadão pode ir lá e pesquisar, a pesquisa é pública e aberta. Tem 2 vídeos que eu vou colocar aqui para vocês. Os vídeos estão no YouTube e eu vou mostrar o link também para que vocês possam ir lá prestigiar os autores dos vídeos, certo? Então eu vou colocar aqui 2 vídeos falando sobre o painel de preços. Um é institucional e outro é de uma empresa que fez um vídeo ensinando como usar efetivamente o painel de preços. Pronto, agora aqui, para pesquisas no painel de preços, é necessário que se inclua no mínimo o seguinte filtro. O único filtro que eu encontrei como obrigatório para que a gente consiga fazer a pesquisa no painel de preços seguindo a IN é o período de compra nos últimos 180 dias. Todos os outros filtros são opcionais, mas devem ser utilizados com raciocínio crítico, né? Como até explicou no vídeo. A gente tem que entender se aqueles filtros vão prejudicar a pesquisa de preços ou não. Se o real objetivo da pesquisa é eu ter um valor mensurável, um valor real, um valor possível para que o produto seja comprado naquele preço, naquela faixa de preços, para que haja inclusive concorrência entre os possíveis fornecedores, cada filtro daquele deve ser utilizado, né, utilizando o pensamento crítico, se ativa ou não tais filtros. Então, mas o único filtro que eu achei assim que fosse obrigatório, que eu vi pela IN, é o período de compra, que é nos últimos 180 dias. Texto de lei. Outro lugar que você pode pesquisar são contratações similares de outros entes públicos em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços. Então, vê que ele mantém a data dos 180 dias, mas ele também aceita que sejam feitas pesquisas de contratações similares de outros entes públicos. Né? Ou o governo do estado fez uma licitação, comprou o produto, você pode utilizar aquele preço da licitação deles. A prefeitura alguma prefeitura da sua região fez também uma licitação, publicou lá no portal, está tudo certinho. Você também pode utilizar aquele preço lá, utilizando os dados de contratações similares de outros entes públicos. Ele também é prioritário, está aí a observação. Texto de lei fala que prioritariamente você vai buscar o preço nesses locais, certo? Aqui foi só um exemplo, portal de compras aqui do Ceará, né? Eu estou trabalhando na UFCA hoje, no estado do Ceará, e então para nós aqui seria uma boa opção pesquisar pelo portal de compras do estado do Ceará, porque é uma compra parecida, o mesmo item. O frete também vai chegar aqui mais ou menos pelo mesmo preço. Então, para nós seria uma boa opção. Se esse vídeo estiver sendo visto por outro acaso, vocês vão pensar quais são os outros portais, né, que podem ser utilizados aí para o caso específico de vocês. Texto de lei: pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha data e hora de acessos. Essa pesquisa não é prioritária, mas pode ser utilizada também. Se você tem vários preços lá no prioritário, você de certa forma nem precisa utilizar esse recurso aqui. Se você já tem, sei lá, muitos preços, 10 preços de um item, só de compras públicas, você pode utilizar somente as compras públicas. Mas se você só tem um preço, 2 preços de compras públicas, se o item é muito específico, você pode utilizar sim o preço de outros portais, né, de catálogo de vendas, né, desses itens aí. Mídia especializada, né, que são revistas da área. Sítios eletrônicos especializados são sites que vendem aqueles produtos específicos. Ou sites de domínio amplo, esses sites que todo mundo já conhece.
né? Sites que todo mundo compra e recebe e tudo está tudo tranquilo. Desde que contenha data e hora de acesso. Lembrar de sempre que pegar o preço do item, eu normalmente pego lá na cesta, eu vou no site eletrônico, por exemplo, pego ele, ponho na cesta, calculo o frete, tiro o print, pronto. Já fica demonstrando ali o produto e tiro também uma página, um print geral, porque eu já pego ali a hora do acesso, a data lá no cantinho do relógio, pega o item e pega o frete, tudo de forma separada, porque no final você vai ter que fazer um relatório, né, demonstrando a forma que você fez para calcular o preço. Então isso aí já são todas as ferramentas que você precisa. Algumas observações sobre sites de compra, certo? Sites de leilão ou que apenas fazem a intermediação de compra e venda não são aceitos. Por quê? Porque efetivamente esses sites não vendem os produtos. Eles são apenas um canal para que o vendedor encontre o comprador, né, e seja feita ali a negociação. Então, sobre essa venda, há normalmente uma comissão ali no meio, e essa comissão encarece o produto em si. Então, esses sites não são aceitos porque são uma forma a mais de encarecer o produto. Podem vir encarecer o produto. E lojas que vendem produtos de outras lojas podem ser utilizadas. Agora deve-se ter o cuidado de não repetir a cotação da loja original, né? Por exemplo, está aqui o exemplo Walmart, que hoje não vende só produto do Walmart no site do Walmart. Tem uma loja lá da Brastemp dentro do site do Walmart. O que é que a gente faz? Tem um produto lá que você quer cotar e você encontrou o produto na Brastemp. Ótimo. Você vai pegar o preço dele lá no site do Walmart, né? Só que você está vendo aqui que ele é vendido e entregue pela Brastemp. Pronto. Você não vai cotar mais no site da Brastemp. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma cotação duplicada, né? A Brastemp é que está vendendo aqui, nesse caso. Você não cota mais na Brastemp, cota em outro site, em outro fabricante. Uma cotação do Walmart, entregue pelo Walmart, ainda é válida, certo? Mas na Brastemp você não vai fazer mais, porque de fato aqui isso aqui foi vendido e entregue pela Brastemp. Quando a cotação for feita, deve ser considerado o frete pela opção mais barata. Tá aí um exemplo. Muitas vezes você consegue um frete grátis no produto e quando for colocar numa opção mais cara, tá aí o valor, a diferença de valor entre o gratuito e o não gratuito. Ou no mais barato, né, e o que não é mais barato. O Sedex normalmente é bem mais caro. Então você vai sempre cotar pela opção mais barata. Texto de lei. Pesquisa com fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 dias. Você pode cotar direto com o fornecedor? Pode. Numa cotação que a gente está fazendo aqui, são itens muito específicos, itens de laboratório, a gente não encontra ele no Walmart, na Americanas, no Shoptime. Então, a gente vai pesquisar direto em fornecedor. O fornecedor não fornece o preço direto no site. Ele normalmente dá um formulário, a gente preenche o formulário pedindo uma cotação. E eles nos mandam a cotação com algum prazo depois. Os fornecedores enviam a data das pesquisas, mas essas pesquisas não podem se diferenciar em mais de 180 dias, até porque o produto pode mudar de preço nesse prazo, né, e você ter uma licitação com preço já que não vai ser o ideal. Pode ser que esteja muito alto, superfaturado, né, podendo gerar prejuízo aí para o erário público, ou pode ser que esteja defasado, um preço menor do que o que estaria na época da licitação. Então, com o preço menor não vai atrair nenhum fornecedor, porque para ter prejuízo, né, ninguém vai vender produto para ter prejuízo. Mesma coisa está aí, algumas empresas não exibem o preço do produto, mas enviam orçamento via e-mail. Normalmente eles pedem que seja preenchido um formulário e após alguns dias a cotação é recebida. Está aí também como não prioritário, mas você pode complementar se não encontrar preços suficientes já de compras públicas no painel de preços. Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não.
Não necessariamente você precisa ter 3 preços de fornecedores, 3 preços de site, 3 preços do painel de preços. O mínimo recomendável aí são 3 preços, menos do que isso você vai precisar justificar. Mas se você encontrar um preço de cada categoria dessas, vamos dizer assim, você pode juntar os 3 e fazer uma compilação de dados aí. Serão utilizados como metodologia para a obtenção do preço de referência para a contratação a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preço, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 3 ou mais preços, oriundo de um ou mais parâmetros adotados nesse artigo, desconsiderando os valores inexequíveis e os excessivamente elevados. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Então tá aí. O que é que eu utilizo para fechar o preço final do produto lá na licitação? A média, a mediana ou o menor dos valores. Quer dizer que eu escolho lá genericamente um? Não. Para cada item, você vai utilizar o seu raciocínio crítico, seu pensamento, para poder definir se vai utilizar a média, a mediana ou o menor dos valores. Para quem não sabe, qual a diferença entre média e mediana? Grosseiramente, certo? Grosseiramente, a média é simplesmente o valor de todos os itens dividido pela quantidade de itens. Isso vai dar um valor de média, certo? Média fechada. A mediana, ela tem o cuidado de meio que excluir os valores muito mais altos ou muito mais baixos. É como se fosse um cálculo com um raciocínio mais lógico. Se você encontrou muitos itens com preços bem parecidos, bem próximos, você pode utilizar a média ali tranquilamente. Agora, se por exemplo, você encontrou muitos preços, muitas cotações, mas entre elas você tem ali uma, 2 cotações que tem um preço assim, extremamente baixo, se diferenciou muito do preço mais utilizado, mais próximo, e outra cotação com preço muito mais alto. Então, nesse caso, se você aplica aí uma média, você pode ter alguma distorção de preço. Na média, não vai refletir o real mercado daquele produto, o real preço de mercado daquele produto. Então, a mediana, ele utiliza a mais como se fosse a média dos preços centrais. Ele meio que exclui os menores, exclui os maiores e pega ali o preço mais central do grupo de preço que você encontrou. E o menor dos valores, né, se você achar por bem que pode utilizar o menor dos valores, isso não vai prejudicar a licitação entre todos os preços. Os preços às vezes estão muito próximos mesmo. Você pode utilizar ali o menor dos valores sem problemas, que a proximidade faz com que você demonstre que o produto não varia muito naquele mercado ali. No final da cotação, você vai gerar um documento com todos os dados e a memória de cálculo. Por quê? Porque esses dados vão integrar um processo. Um processo é o quê? Um processo é um documento que fala por si só, né? Eu não preciso explicar depois o que é que eu fiz para chegar naquele cálculo. O processo ele precisa se explicar. E como é que o processo se explica? Com a memória de cálculo. Você vai fazer um documento, né, explicando que aquele preço daquele item foi conseguido a partir dos seguintes cálculos. Aí você demonstra lá quais são os cálculos que você fez, a metodologia que você utilizou. Você pode colocar até as fórmulas utilizadas lá, se você colocar em planilha e tudo, certo? Então você demonstra tudo no processo, porque depois ninguém vai precisar explicar o que está acontecendo ali com aquele preço. Então, o próprio processo vai se explicar. O relatório deve conter especificações mínimas, os preços unitários encontrados, a tabela com os preços encontrados e o cálculo da média, mediana ou menor preço, justificativas, caso necessário, e o preço final utilizando a média, mediana ou menor preço, certo? Muita atenção, o principal numa cotação de preço é ter a certeza
que o preço pesquisado realmente é o praticado no mercado. E o sucesso da licitação depende disso. Então não adianta você ter um preço muito mais alto, pode ser que apareça apenas um concorrente e ele leve esse produto superfaturado, ele vende esse produto superfaturado. Não adianta também eu conseguir lá um preço já no extremo mínimo, no mínimo extremo, porque o preço mínimo extremo pode não atrair nenhum fornecedor. Isso aí não, isso frustra a licitação. Você faz todo o processo e no final da licitação é frustrado porque não aparece fornecedor, né? Então o ideal é que o preço esteja numa faixa aceitável, em que o vendedor venda seu produto, entregue o produto, tenha a margem de lucro dele, certo? E não tenha prejuízo. A ideia do serviço público não é comprar para que os fornecedores tenham prejuízo, mas também não é comprar para que eles tenham lucro em excesso. Então o preço do produto tem que estar numa margem segura ali, e é por isso que se faz a pesquisa de preço com vários preços de vários lugares. Algumas informações úteis, essas informações elas são mais específicas para quem tiver o treinamento aqui da UFCA, certo? Mas é rápido, só pegar o print da tela aí. O site para consulta do CNPJ serve para todo mundo, e o CEP e o CNPJ da UFCA vai servir só para a gente aqui da UFCA. Mas são informações que vocês vão ter aqui o link de acesso dessa planilha. Vocês podem voltar aqui e clicar no link tranquilamente, copiar e colar o CNPJ também. E algumas informações em planilha, para você calcular a média, você vai utilizar a fórmula média, né, colocando o nome média, e aí abre parênteses, coloca o intervalo de dados, fecha parênteses, que trabalha com planilha, isso aqui é muito simples. E para calcular a mediana, você vai utilizar simplesmente as letras M, E, D, certo? Eu não sabia disso e já coloquei também aqui, para que quem for fazer a pesquisa de preço utilize esses dados aqui. Então é isso, eu vou mostrar agora para vocês, em questão de a parte teórica é essa. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a parte prática da história. Eu vou dar um pause aqui e já já a gente continua. Bom, como eu falei nos vídeos anteriores, a gente precisa gerar alguns documentos no final do trabalho, certo? Esses documentos eu vou mostrar para vocês agora, que são especificações, o relatório e todas as cotações recebidas, inclusive o relatório lá do painel de preços. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Nesse documento especificações, a gente precisa colocar todas as características técnicas que são importantes para o documento. Para esse caso aqui, eu coloquei uma tabelinha com duas colunas, né, e fui colocando os itens que foram mais importantes segundo o pessoal que trabalha com eles, certo? Os acessórios que devem acompanhar, toda a especificação do produto. Uma tabela simples. A ideia é que sirva só de modelo mesmo para os outros itens. E um relatório final também. No relatório final, ele contém toda a memória de cálculo, as justificativas, caso necessário. Memória de cálculo, justificativas, caso necessário. Os preços encontrados, né? Todos eles de forma explícita, separadinho do frete. Critério de adoção para o cálculo, se a gente escolheu média, mediano ou menor preço, explicando também o porquê, porque o processo tem que se explicar sozinho. O preço proposto, que é o resultado final, né, das tabelas, e que é o objetivo desse documento, é chegar é o objetivo, na verdade, de todo esse processo, de se chegar num preço final de um item, num preço que vai para a concorrência pública. A partir desse preço aqui é o preço máximo que a administração vai pagar pelo produto em si. A partir do preço máximo, os fornecedores vão entrar em concorrência até que eles cheguem num preço onde eles consigam entregar o produto dentro das especificações que a gente solicitou, está aqui as especificações, e no menor preço possível, onde eles ainda consigam alguma margem de lucro, certo? Então a ideia da licitação é essa. E aqui eu tenho ainda o relatório do painel de preços, um dos preços eu encontrei no painel. Eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro preço eu encontrei no painel, certo?
foi uma compra que foi feita na Universidade Estadual do Tocantins. O preço que eles conseguiram comprar lá foi esse aí, R$ 11.550. É um fotômetro, tá aí, foi por meio de pregão. E tá aí o produto, certo? Efetuada a pesquisa, eu tinha outros fotômetros de outros tipos. E eu tive que excluir os outros porque eram fotômetros que não eram de chama. Eram outros aparelhos. Então a gente tem que ter o cuidado de separar o aparelho correto. Então no final das contas eu só encontrei um no painel de preços. Certo? Então eu peguei o preço do painel de preços e ele já compõe aqui o meu relatório. Vamos voltar para cá. Tá aqui, ó. O meu relatório está aqui em primeira posição, o painel de preços, né? O preço dele é 11.550, já incluído o frete, porque lá no edital dizia que era para entregar no órgão. Então ele ficou por R$ 11.550 o preço considerado do painel. Os outros preços eu consegui diretamente com fornecedores, porque eu pesquisei na internet, encontrei algumas lojas que tinham, outras lojas tinham o produto, mas não tinham o preço. Esse da Digimed aqui, ele tem a especificação, depois a Digimed me mandou um e-mail confirmando que eu tinha instalado, que eu tinha solicitado a cotação. Depois ela me mandou a cotação direta aqui. Tem uma parte de... Tá aqui o fotômetro, né, a especificação e o preço que eles proporam. O preço proposto lá. Eles proporam, não é exatamente isso. Mas está aqui o preço que eles propuseram. O CNPJ, né, que eu peguei lá da empresa para confirmar se realmente a empresa existe. A gente tem que ver aqui, a situação cadastral da empresa ativa, certo? Então, está funcionando. Aqui já é um outro preço que eu consegui de outro site, esse aqui eu já consegui direto, ó. Veja que eu peguei um print, dá para dar zoom aqui tranquilamente, certo? A imagem está com a resolução boa. Então eu tenho aqui, ó, o endereço do site lá em cima, tem o preço unitário do item, tem o preço do frete aqui, ó, tem o preço final do produto. Esse preço eu pus aqui no relatório também. Qual empresa é essa? É a Marca Médica, Marca Médica. Tá aqui, Marca Médica, preço do item, preço do frete, preço do item com frete. Ele também foi considerado na cotação. E todos os outros preços aqui foram encontrados de outras empresas. Ah não, mas os outros, deixa eu mostrar porque foi diferente. Eu encontrava o produto, o site, ó, o comprovante dele também, do CNPJ, e eu precisava enviar uma cotação por meio de formulário. E aí foi por aí que eles me mandaram o preço. Veja que todas elas eu pego o CNPJ para poder garantir que a empresa existe. Tá aqui, ó. A maioria delas eu encontrei via formulário. Você vai no site do vendedor, do fabricante, preenche um formulário e aguarda o envio. É bom, inclusive, se vocês preencherem esses formulários, tirar o print da tela do envio do formulário, porque acaba servindo se, por exemplo, a empresa não responder e você não conseguir muitas respostas, você tem um embasamento que pelo menos enviou a cotação, né? Solicitou essa cotação. Muitas empresas não enviam de volta, algumas empresas não enviam a cotação de volta, então você tem um embasamento a mais para colocar na sua justificativa, caso você não consiga lá os 3 preços. Pronto, aqui foi de outro site e aqui de outro orçamento que eu recebi. Então pronto, recebidos os orçamentos, a gente vai criar uma pasta que tem o documento de especificação, o documento de relatório com aquela tabela e o preço final. E você vai guardar todos os documentos, porque como eu expliquei lá no outro vídeo, o processo precisa se explicar. Você não precisa explicar que foi no site, fez a cotação. Tira print da tela, você vai imprimir e pôr no processo. Quem olhar esse processo vai saber de onde veio aquele preço, né, de onde veio aquela informação. Então tá aí, no final das contas, a gente tem uma pasta
com todos esses documentos e um relatório final que contém aí o preço final para a nossa cotação de preço, que é o preço inicial da concorrência. Certo? Encerramos aqui nosso treinamento. Qualquer dúvida, eu vou deixar o e-mail, vou deixar o link com a pasta com essa pasta, né, que tem esses documentos. Essa pasta vai ficar pública. Vou deixar público para visualização para o público em geral. E quem for da UFCA vai ter permissão de acesso para modificar, para editar, porque a ideia é que a gente faça uma pasta que a gente possa copiar e utilizar esses dados aí como modelo para os outros preços, ok? Então, encerrando aqui, até a próxima.